Notícias do dia. Ano 6, número 1935. Dia 8 de março de 2022, terça-feira. Dia da criação da Casa da Moeda do Brasil, 1694. Dia Internacional da Mulher. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 29 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,08. Valor do euro, em baixa, R$ 5,51. Índice Bovespa, em baixa, 2,52%, 111.593 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,62%, valendo R$ 194.434,52. Notícias nacionais. Avião da FAB que resgatará brasileiros parte para a Polônia. A aeronave deve chegar à capital polonesa na quarta-feira, dia 9, na volta, prevista para quinta-feira, dia 10, trará ao menos 40 brasileiros, 23 cidadãos ucranianos e um polonês. Brasil fica fora da lista de países considerados hostis pela Rússia. Em comunicado divulgado pelo governo russo, nesta segunda-feira, dia 7, estão países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Canadá. Brasil ratifica acordo de mobilidade entre países de língua portuguesa. Mobilidade entre países lusófonos deve consolidar uma verdadeira comunidade de pessoas, afirmou o Itamaraty em redes sociais. Auxílio Brasil. Governo vai conceder benefício a gestantes. O benefício composição gestante tem por objetivo aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, promovendo maior atenção a uma fase essencial para o desenvolvimento da criança. Receita recebe 130 mil declarações do imposto de renda no primeiro dia. Com o adiamento da liberação do programa gerador e instabilidades no site, o número de declarações do IRPF enviadas no primeiro dia caiu 79,3% em relação ao ano passado. Conselho de Ética da ALES recebe pedidos de cassação de Arthur Duval. Já chegaram ao Conselho de Ética 10 pedidos de cassação do mandato do deputado, que enviou a amigos áudio com declarações consideradas sexistas sobre mulheres ucranianas. Polícia Federal apreende quase 11 kg de cocaína dentro de camisas sociais. A apreensão ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, com uma passageira de voo internacional. Mulher foi presa em flagrante. Brasil recebe mais 1,6 milhão de doses pediátricas da Pfizer. Ministério da Saúde distribuiu mais de 20 milhões de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para todo o país. Destas, mais de 7,7 milhões já foram aplicadas na população de 5 a 11 anos. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.069.469 casos acumulados de Covid-19 e 652.341 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 27.179.192 pacientes se recuperaram da doença e há 1.237.936 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 380.351.276. Uso de máscaras deixa de ser obrigatório no município do Rio. Taxa de transmissão é a menor desde o início da pandemia. E índice de positividade dos testes para a Covid-19 também caiu, diz secretário de Saúde, ao justificar decisão. Cartórios registram aumento de 40% nos inventários em 2021. O inventário é obrigatório para que seja feita a partilha de bens entre os herdeiros de uma pessoa morta. Em 2021, 219.459 escrituras foram lavradas no país frente a 156.706 feitas em 2020. Caixa libera FGTS para cidades do Rio e de São Paulo atingidas por enchentes. Medida beneficia moradores de Campo Limpo Paulista e Porciúncula. No Rio de Janeiro, cada trabalhador poderá retirar até R$ 6.220. Sebrae. Mulheres lideram 10,1 milhões de empreendimentos no Brasil. Empreendedorismo feminino apresentou sinais de recuperação no último trimestre do ano passado depois de sofrer retração nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, aponta a pesquisa. Varejo ganhou mais 204 mil lojas em 2021, diz Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Comércio varejista brasileiro fechou 2021 com 2,4 milhões de estabelecimentos ativos. O faturamento real do setor cresceu 4,5% de 2020 para 2021, o maior avanço anual desde 2018. Poupança tem retirada líquida de 5,35 bilhões de reais em fevereiro, diz Banco Central. O resultado foi impulsionado pelo elevado volume de saques em janeiro,
quando a aplicação registrou retirada líquida de 19,66 bilhões de reais, diz BC. Bolsa tem maior queda do ano puxada por petróleo e inflação. O índice Bovespa encerrou aos 111.593 pontos, com recuo de 2,52%. Essa foi a maior queda diária desde 26 de novembro de 2021. O dólar terminou o dia com leve alta de 0,03%, vendido a R$ 5,08. Esportes. NBB. Rio Claro 79, Flamengo 99. São Paulo 80, Paulistano 71. Campeonato Carioca. Botafogo 5, Volta Redonda 0. Ramon Menezes assume o comando da Seleção Brasileira Sub-20, o ex-jogador, que brilhou defendendo equipes como Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense, tem a disputa do Campeonato Sul-Americano de 2023 como principal missão. Ceará apresenta o atacante Dentinho, o jogador revelado em 2007 pelo Corinthians, e que defendeu o Shakhtar Donetsk, Ucrânia, nas últimas temporadas, usará a camisa de número 31 no Vozão. FIFA abre janela especial para jogadores na Rússia e na Ucrânia. A mudança na regra de transferência internacional de atletas que atuam nestes países foi motivada pelo conflito armado que acontece no velho continente. Tatiana Weston Webb vence etapa peniche do Circuito Mundial de Surf. No masculino, Felipe Toledo bateu na semi o compatriota Ítalo Ferreira, mas depois foi superado por Colapinto, Estados Unidos. Paralimpíada. Gaúcho André Barbieri para nas quartas do salboard. Atleta de 40 anos volta a competir a 1h de sábado, dia 12, no Banquet Slalom. Nesta segunda, dia 7, ele fechou sua participação em 13º lugar na classificação geral do salboard. Sueco Armand Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara. Durante o meet indoor de Belgrado, na Sérvia, o jovem atleta de 22 anos melhorou em 1 centímetro seu desempenho histórico anterior, e chegou a 6,19 metros. Notícias internacionais. Rússia não comparece à audiência na Corte Internacional de Justiça. No dia 26 de fevereiro, 2 dias após o início dos ataques, a Ucrânia recorreu à Corte Internacional de Justiça, pedindo que a Rússia suspenda as agressões e retire suas tropas do país. Ucrânia. Guerra provocou danos de 10 bilhões de dólares à infraestrutura do país. Em comentários televisionados, ministro da infraestrutura ucraniano disse que a maioria das estruturas danificadas será reparada em 1 ano, e as mais difíceis em 2 anos. Mais de 1,7 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia, diz ONU, um total de 1.735.068 civis, a maioria mulheres e crianças, já que os homens ficaram no país para lutar cruzaram a fronteira para a Europa Central, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Zelensky pede embargo comercial internacional contra a Rússia. Presidente ucraniano propôs boicote às exportações russas de petróleo e de outros produtos e a paralisação das exportações. Para ele, a pressão econômica precisa ser aumentada. Negociações são retomadas em meio a ataques a civis na Ucrânia, pela proposta da Rússia. Um corredor da capital Kiev levaria a Belarus, aliada da Rússia, e civis de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, seriam direcionados para a Rússia. Ucrânia condena Moscou, que quer deixar civis fugirem para a Rússia. Chefes da diplomacia russa e ucraniana vão se reunir na próxima quinta-feira, dia 10. Reunião ocorrerá na cidade de Antália, na Turquia, e contará com a presença do ministro das Relações Exteriores do país. Nova Zelândia anuncia novas sanções contra a Rússia. Medidas vão congelar bens russos, impedir que pessoas e empresas transfiram dinheiro e bens para o país e que iates, navios e aviões entrem nas águas ou no espaço aéreo. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido querem sancionar mais a Rússia por atacar a Ucrânia. Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Boris Johnson afirmaram sua determinação a continuar aumentando os custos para a Rússia. Preços do petróleo sobem e atingem níveis de 14 anos atrás. Valores alcançaram níveis mais altos desde 2008, com Estados Unidos e aliados cogitando proibir comprar produto russo e ante dúvidas de rápido retorno do petróleo iraniano ao mercado. Bolsas da Europa fecham na maioria em queda, de olho no petróleo e sanções. Boris Johnson diz que anunciará a estratégia britânica para oferta de energia, em relação à transição energética. Primeiro-ministro britânico pontuou que acontecerá, mas que não temos como simplesmente parar de usar petróleo. Quase 400 civis morreram no Afeganistão com o Talibã no poder, diz ONU. Mais de 50 pessoas que teriam ligações com o grupo militante extremista foram mortos no mesmo período, afirma o relatório, alguns torturados e decapitados. China tem maior número diário de casos de Covid-19 em 2 anos. O país teve 214 casos transmitidos internamente no domingo, dia 6, com sintomas de Covid-19, a maioria em Guangdong, Jilin e Shandong. Eventos históricos do dia. Em 1669, o vulcão Etna, ainda ativo na Itália,
causa a morte de mais de 20 mil pessoas. A erupção destruiu a cidade de Catânia. Em 1694, é fundada a Casa da Moeda do Brasil. Em 1817, é fundada a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1884, Susan Brownell Anthony, uma escritora, professora e ativista feminista, perante os membros do Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes, solicita que seja feita uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que garanta às mulheres o direito ao voto. Em 1910, a aviadora francesa Raymonde de La Roche torna-se a primeira mulher no mundo a receber uma licença de piloto. Em 1918, ocorre o primeiro caso de gripe espanhola, o começo de uma devastadora pandemia. Em 1950, a União Soviética anuncia a existência de sua bomba atômica. Em 2000, os Correios do Brasil lançam um selo em homenagem às mulheres pioneiras da aviação no país, Anésia Pinheiro Machado, Teresa de Mazo e Ada Rogato. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.